Então, quer dizer que se eu seguir esses 3 passos, eu vou conseguir observar o tema da minha vida e, além do mais, conseguir me aproximar dessa dificuldade de maneira que ela não fique tão grande na minha vida? Sim! Bem-vindo ao canal Sua Consciência, gente! Vamos lá comigo em mais 10 minutos de autoconhecimento semanal. Então, o tema de hoje é um tema muito interessante, é um pouco de continuação do que a gente vinha falando no primeiro vídeo, que, por sinal, se você não assistiu, clica aí no link do primeiro vídeo, que vai ser bem interessante essa continuação. Bem, o tema de hoje é como a gente pode descobrir o tema da nossa vida, o mestre da nossa vida, a nossa maior dificuldade. Ou seja, quando eu chamo de mestre, eu tô querendo dizer que, na verdade, esses mestres, essas dificuldades da nossa vida, aqueles desafios que a gente tem, eles nos obrigam a gente se autoconhecer. Eles obrigam a gente a sair da zona de conforto e a gente a melhorar como pessoa, e por isso eles são chamados aqui nesse canal como os nossos mestres. Então hoje a gente vai trabalhar 3 passos para que a gente possa então descobrir qual que é o tema, qual que é o mestre da sua vida. Vamos lá então! Mas antes que eu me esqueça, se inscreve aí no canal para que esse material possa aí atingir muitas pessoas, para que o mundo todo, esse mundão grande aí que a gente tem, possa se autoconhecer, né? Quem sã consciência não vai querer esse mundão mais autoconsciente? Então se inscreve aí, comenta, participa, para que a gente consiga aí, evoluir coletivamente. Vamos lá então! Primeira dica, gente, primeiro passo. Primeiro passo é observar qual que é a sua maior dificuldade hoje em dia, tá? Então, observa o seu maior desafio atual. O seu maior desafio atual pode ser você se colocar para as pessoas, pode ser um relacionamento afetivo que você tenha, pode ser o relacionamento com pais ou seus relacionamentos com seus filhos, pode ser dificuldades com figuras de autoridade, por exemplo, como chefes, professores, ou seu desafio pode ser também problemas de saúde. Aquilo que te tira do sério, aquilo que te move, mas move assim de maneira agressiva, onde faz com que você perca vínculos, que você perca seu tempo precioso remoendo coisas, que você perca lá seu banho gostoso porque você fica discutindo mentalmente com aquela situação ou com aquela pessoa. Então, como eu já comentei lá no primeiro vídeo, vou dar aqui o meu exemplo para vocês. O meu exemplo é aquele problema de expressão que eu tinha. Então, o que acontecia comigo era uma dificuldade de me colocar quando eu me sentia injustiçada, quando eu sentia num relacionamento que, de alguma maneira, eu interpretava que aquilo não era legal ou era desrespeitoso, eu tinha muita dificuldade de falar, de expressar aquilo. Então, dificuldade assim de me expor, de falar dos meus sentimentos. Na verdade, eu não conhecia muito bem quais eram os meus sentimentos. Eu tinha pouco autoconhecimento ali na minha adolescência, né, nesse período, principalmente, né, adolescência, porque infância a gente realmente não passa por um processo de percepção das nossas emoções. Ninguém nos ensina a fazer isso, né? Então, consequentemente, a nossa adolescência geralmente é meio conturbada. Inclusive, acredito que eu vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Então, o que acontecia comigo era que, basicamente, eu não conseguia me defender. Eu tinha dificuldade de dizer não, eu tinha dificuldade de me colocar. Então, esse é o exemplo que eu trago para vocês de um problemão que a gente tem na vida e que vai se alastrando em todos os relacionamentos. Porque quando a gente tem um desafio na vida, esse desafio tá na gente e não fora de nós. Então, onde quer que a gente vá, seja faculdade, trabalho, casa, onde quer que a gente esteja, aquilo ali vai se manifestar, porque aquilo tá com a gente. Com qualquer pessoa que você se relacione, aquilo vai se manifestar também, porque afinal de contas, lembra? Tá em você e não no outro, né? Então, esse é o primeiro passo, a gente identificar o que te tira do sério, qual que é o seu desafio mais difícil no dia de hoje, atualmente. E daí a gente está preparado para ir para o ponto 2, para o passo 2. O passo 2 é observar
como você se sente nesse desafio em toda a sua vida, ou seja, observar as repetições onde você se sentiu com essa dificuldade. Desde a infância, tá? Porque nós temos esse tema na nossa vida desde sempre, tá? Desde muito cedo. Então, geralmente, se é uma questão que você tem de relacionamento, essa questão com relacionamento, você vai conseguir perceber ela nos teus relacionamentos antigos, você vai conseguir sutilmente perceber ela se repetindo nos trabalhos antigos, com colegas do seu tempo de infância, talvez a adolescência fique mais claro. E para quem não lembra da infância, aqui nesses vídeos a gente vai também conseguir resgatar um pouco dela. Então não se preocupa com isso hoje, mas futuramente a gente trabalha um pouco isso. Então vamos lá de exemplo, né? Que é de exemplo que a gente tem aí esse canal funcionando de verdade. Bem, então o meu problema, o meu maior desafio, o meu mestre era o medo de me expor, de me colocar, certo? Então isso acontecia na minha vida sempre, em todas as ocasiões, desde que eu era criança. Então eu lembro aqui de situações onde eu estava na escola, por exemplo, e aconteciam coisas onde eu me sentia bastante desrespeitada, ou me sentia, interpretava que era alguma injustiça, alguma coisa assim, e eu simplesmente, desde pequena, não conseguia me defender, não conseguia falar. Eu não contava para ninguém sobre o que estava acontecendo dentro de mim. E isso se repetiu e se exacerbou muito na adolescência. Eu também continuava cada vez mais vivendo coisas mais complexas, eu vivia, claro, relacionamentos mais profundos, né? Só que eu continuava não conseguindo me colocar, continuava não conseguindo me expressar. Então isso veio se repetindo na minha vida, se repetiu nos meus trabalhos, se repetiu com os meus colegas, se repetiu com os meus amigos, com os meus relacionamentos. Então, esse ponto 2, que é da gente perceber as repetições, vai exigir de você um pouquinho de concentração, que você consiga aí ter uma intenção de realmente observar aí na sua vida e não desista. Se você não encontrar de primeira, tenta de novo, não desiste, tá? Porque a gente encontra, fica perceptível isso. E agora a gente pode ir para o nosso terceiro passo. O terceiro passo é bem interessante porque é basicamente o que o nosso corpo manifesta quando a gente sente esse conflito. Então, geralmente, quando a gente passa por esses desafios, esses problemas, essas situações conflituosas da nossa vida que a gente não sabe resolver, o nosso corpo reage. Então, pode ser que depois que aconteça essa situação na sua vida que você está identificando aí, pode ser que você tenha uma crise de gastrite, pode ser que você não consiga dormir à noite porque você fica remoendo aquilo, pode ser que você tenha uma compulsão alimentar, pode ser que você tenha uma dor de cabeça, pode ser que o seu corpo comece a trazer, ou a sua mente também comece a trazer pensamentos repetitivos para você toda vez que você vivencia e revivencia essa situação conflituosa na sua vida. Então, a gente vai ter que observar os sinais do corpo aí, tá? Vamos lá de exemplo, então? Quando acontecia comigo, né, de eu sentir que eu não conseguia me expressar de alguma maneira efetiva, quando eu não conseguia realmente me defender, adivinha o que acontecia comigo? Enxaqueca. Então, eu era realmente assaltada por uma enxaqueca que foi aumentando gradualmente na minha vida. E ela se iniciou enquanto eu era adolescente, nas situações conflituosas ali, de dificuldade de expressão. No começo eu tinha dores de cabeça, simples assim. Quanto mais foi se intensificando essa dificuldade, quanto mais conteúdo emocional eu não conseguia colocar para fora, mais essas dores de cabeça se intensificavam, a ponto de ali na época, quando eu estava ali no cursinho, mais ou menos, no início ali da faculdade, que foi o período onde eu iniciei meu processo de autoconhecimento, eu tinha enxaquecas terríveis, né? Então, assim, olha só se não é o corpo avisando: olha aí, minha filha,
tem um negócio aí para você descobrir de você mesma. Segue a mim mesmo, segue o corpo, que eu tô te dando uma dica de como você pode melhorar questões, de como você pode descobrir coisas dentro de você mesmo que você não tá enxergando. E essas dores de cabeça que eu tinha, então, elas realmente me guiaram para eu perceber que, cara, toda vez que eu tinha enxaqueca era porque eu tinha tido algum comportamento. O que eu fiz? E daí eu comecei a reparar que eu fazia sempre de um mesmo jeito, que eu me sentia sempre de um mesmo jeito diante dessa situação, né? E daí eu comecei a sacar que tinha a ver de quando eu me sentia injustiçada e eu não conseguia me defender. Quando eu sentia que eu tinha dificuldade para fazer isso, para me expressar. Muito bem, esses foram os 3 passos aí. Então, observe que à medida que a gente vai trabalhando esses 3 passos, que vocês agora vão deixar isso reverberar dentro de vocês, observar isso dentro de vocês com calma, vocês vão perceber que essa grande dificuldade, ela, à medida que a gente se aproxima dela, à medida que a gente observa ela, essa grande dificuldade que parece assim invencível e parece muito maior que nós, ela começa a diminuir de tamanho. Esse desafio ele começa a ficar mais amigável e não tão inimigo, assim como a gente pensa, eu preciso me livrar desse problema na minha vida. Não, eu vou trazer ele para perto de mim e vou conhecer dele. Eu vou ver o que ele diz sobre mim mesmo. E à medida que a gente vai trabalhando então esses 3 passinhos, você vai observar que a sua vida ela te entrega todas as dicas para você conseguir conhecer mais de você mesmo. Então, quer dizer que se eu seguir esses 3 passos, eu vou conseguir observar o tema da minha vida e, além do mais, conseguir me aproximar dessa dificuldade de maneira que ela não fique tão grande na minha vida? Sim! Realmente, definitivamente sim! Muito bem, gente. Eu espero que vocês aí estejam gostando desse processo. Vou dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Se você lembrou de alguém enquanto a gente estava conversando aqui também, aproveita, envia esse vídeo para essa pessoa, para ela também conseguir aí desenvolver mais autoconhecimento nos processos dela, nos problemas dela. Se você quiser algum tema específico, comenta aqui também, coloca como sugestão de tema que a gente pode trabalhar. Posso fazer uma lista só de trabalho, de sugestões de vocês. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá multiplicar isso. Até a próxima! Mua!